Olá, aluno Univesp, professor Inocêncio para mais uma aula de processos industriais de fabricação. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco de tolerâncias geométricas, que são as tolerâncias que nós consideramos erros macrogeométricos, tá? Então os erros macrogeométricos, eles são divididos em 4 categorias, conforme eu falei na aula anterior. Então, a primeira categoria é a categoria de forma, a segunda é a categoria de posição, a terceira de orientação e a quarta de batimento, tá? Na categoria de forma, né? Aí é o formato do objeto, né? Notem que essa tolerância ela não está associada com a parte dimensional. Em algumas situações isso pode ocorrer, mas nós não vamos tratar disso nessa aula, tá? Então é assim, nós vamos pensar na forma geométrica do objeto. E nós sabemos que todo objeto que nós fabricamos, né, por mais perfeito que seja, né, por mais perfeito que seja a máquina, a ferramenta, o material nobre, ele sai da máquina com alguns defeitos geométricos. A superfície 100% plana não existe. A superfície 100% circular não existe, né? Ou cilíndrica não existe. Então, por melhor que seja o equipamento, sempre ocorrem alguns desvios, né? Ora mais, ora menos, dependendo das condições, mas isso sempre ocorre. Então, assim, da categoria de forma, quais são as tolerâncias que estão associadas à forma? A primeira tolerância à retitude é a condição de uma seção transversal de objeto estar reta, né? Eu avalio isso com um instrumento simples, relógio comparador. A condição de planeza que está associada à retitude, né? A planeza é a medição de retitude em vários pontos da peça associada, é a planeza da superfície, tá? Então eu fabriquei uma peça, ela tem que estar numa condição plana dentro de um desvio máximo admissível que é colocado no projeto. Aí tem a circularidade, que é a condição da peça estar na forma circular. A cilindricidade é a associação de medições de circularidades, né? Que aí eu vou ter a condição do cilindro, né? A circularidade é medida na seção transversal e a cilindricidade é medida no cilindro, né? Forma de uma linha qualquer, ou seja, uma peça que tem uma geometria complexa, eu faço a seção transversal, vejo a linha daquela peça se está dentro do que eu peço de tolerância, e forma de uma superfície qualquer, ou seja, é a medição de vários pontos em forma de linha qualquer associado que vai gerar a forma de uma superfície qualquer. Todos esses aqui, ó, estão associados à forma do objeto e não tem relação com nenhuma outra superfície da peça. Então, é a forma daquela superfície. Bom, a segunda categoria ela está associada à posição, ou seja, a posição do elemento. Um exemplo, um posicionamento no furo na peça, tá? Então, o posicionamento no furo ele pode estar delimitado dentro de uma tolerância, num posicionamento circular dentro de 3/10. Então, o centro do furo ele tem que estar posicionado dentro daquele círculo de 3/10, tá? Então, é uma condição de posição. Concentricidade é a condição de dois cilindros estarem concêntricos, né? Na verdade, duas seções transversais estarem concêntricos. A concentricidade é variada ao longo do cilindro, nós temos a coaxialidade, ou seja, é a variação da concentricidade em vários pontos associados. E a simetria é a condição de um detalhe da peça estar simétrico com relação ao outro lado da peça. Então, por exemplo, um furo é a condição de um furo estar simétrico em relação ao posicionamento de dois rasgos, né? Então isso é bastante comum, é uma tolerância que nós chamamos de tolerância de simetria, né? Ela não está associada à medida. Se os rasgos estiverem deslocados, o furo deve estar deslocado em relação aos rasgos porque tem uma restrição geométrica de simetria. A terceira categoria está na categoria de orientação, ou seja, ela precisa de uma referência de uma outra superfície para a gente poder validar essa tolerância. Então, por exemplo, perpendicularidade foi o exemplo que eu dei na aula passada, né? A condição de uma peça ou de uma superfície ou de um cilindro estar perpendicular em relação a uma outra face, né? Então, é a restrição de perpendicularidade. Inclinação, né? Peças angulares, né? Eu posso colocar uma restrição geométrica de inclinação. E paralelismo é a condição de uma superfície estar paralela em relação a outra. Todos esses desvios aqui, ó, eles estão associados a desvios angulares. E uma coisa bastante interessante, né, que quando eu falo de tolerância geométrica, eu falo de a tolerância é dada na forma linear e não angular, né? Então aqui eu estou falando de ângulo, todas elas falam de ângulo. Mas na hora que eu coloco a tolerância, o desvio máximo permitido é um desvio linear, como se fossem duas linhas paralelas, distante entre si o valor tolerado, tá? E aí nós temos o batimento. O batimento é associado a peças
de formato cilíndrico, onde, vamos imaginar, numa condição radial, que está associado ao diâmetro de uma peça. Numa peça cilíndrica, uma peça formato cilíndrico, eu posso ter um problema de circularidade. Mas posso ter um problema também de concentricidade, vários diâmetros, na mesma peça. Eu posso ter um problema, por exemplo, de coaxialidade, eu posso ter um problema relacionado a isso, ou de cilindricidade. Então, ao invés de eu ficar colocando tolerâncias associadas à forma, à posição em um único elemento, o que eu faço? Eu coloco o batimento radial, que é o desvio máximo permitido, naquela superfície. Então não importa para mim se ela está com problema de circularidade ou de concentricidade, o que importa é que o desvio máximo permitido é um valor associado ao batimento radial, que está associado ao diâmetro da peça. E o batimento axial é associado a peças cilíndricas, mas na face da peça, na face da peça. Então, como que isso funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Quando eu falo em batimento axial, na superfície da peça, na face da peça, eu posso ter um problema, por exemplo, de retitude, posso ter um problema de planeza, posso ter um problema de perpendicularidade, e ao invés de eu ficar colocando todos esses elementos tolerados, eu coloco um batimento, que é um batimento axial, que é o desvio máximo permitido para aquela superfície, e não importa se a peça está com problema de retitude, ou de planeza, ou de perpendicularidade, não importa. O que importa é que eu avalie a superfície e que o desvio máximo permitido é o que está sendo especificado como batimento axial. Tá? Então, pessoal, de uma forma bastante resumida, esse é um assunto muito extenso, de uma forma bastante resumida, o que nós temos que entender é que todos esses desvios aqui são desvios associados à parte geométrica, que são desvios considerados macrogeométricos, tá? Na próxima aula nós vamos dar uma passada também rápida, com os desvios microgeométricos. Os desvios microgeométricos, eles estão associados à rugosidade da peça, tá? Então na próxima aula nós vamos ver esse assunto e logo em seguida, eu vou começar a resolver os exercícios da semana 3, tá? Pessoal, se gostou da aula, dê um like, e até a próxima.